Olá, retomamos nossas aulas da PCI Concursos. Agora entraremos no tópico recursos no processo penal. E já vamos iniciar o nosso estudo falando do conceito de recurso e depois passando a analisar basicamente os fundamentos e os princípios que cuidam dos recursos no processo penal. Muito bem. A primeira ideia que nós temos que ter a título de fundamento jurídico desse tópico, recursos no processo penal, basicamente se pauta na ideia de que toda e qualquer decisão, toda e qualquer modalidade de decisão judicial, ela pode ser aperfeiçoada. Ou seja, nós temos que pensar que o homem é falível e que as decisões podem ser aperfeiçoadas e que as decisões são passíveis de aperfeiçoamento. Então, nós temos que pensar na falibilidade humana quando pensamos em recursos, né? Falibilidade humana. Quer dizer, todo ser humano erra, o juiz, como todo ser humano, também pode errar, pode ser falível, e aí, para que se possa aperfeiçoar a sua decisão, é que nós temos um sistema recursal, baseado aí na falibilidade, tomando como premissa que haverá possibilidade de erro judiciário, e nós temos que pensar em como corrigir esse erro, e o recurso seria uma forma de se corrigir o erro. Mas também nós temos que pensar que um dos fundamentos jurídicos para o sistema recursal é o fato do juiz saber que ele vai ter a sua decisão revista. E toda vez que o juiz sabe que vai ter a sua decisão revista pelo tribunal, ele busca proferir uma decisão correta ou mais próximo da perfeição, porque sabe que vai ter uma decisão revista. Então, cria-se uma intimidação, uma expectativa de que a sua decisão vai ser revista pelo tribunal, e o juiz então quer mostrar que sabe decidir adequadamente, sabe decidir de forma correta. Portanto, esse é um dos fundamentos também, essa necessidade do juiz saber que a todo tempo ele pode ser censurado, pode ser questionado na sua forma de decidir, não é? Mais um fundamento seria o fato de que as pessoas, todas elas querem uma segunda resposta para tudo, né? Então, a necessidade humana de ter uma segunda resposta, de ter aí uma possibilidade de se irresignar, de discordar, não é, da decisão de primeira instância. Então, todo mundo quer uma segunda resposta. Quando você vai no médico, você quer necessariamente ir em outro também, além daquele primeiro médico, para ter uma segunda resposta, para verificar se de fato é aquilo mesmo. Enfim, então todo ser humano quer ter uma segunda resposta. Então, o fato do juiz falhar, o fato dele sempre buscar uma decisão correta por saber que pode ter a sua decisão revista, o cidadão que quer ter o direito a uma segunda resposta, e mais um fundamento aí importante, que é o aperfeiçoamento da jurisdição. Aperfeiçoamento da jurisdição. Por que é importante pensar em aperfeiçoamento da jurisdição? Porque o sistema recursal ele permite que o judiciário se autocontrole na qualidade de suas decisões. Permite que o judiciário se autocontrole na qualidade de suas decisões, ou seja, pelo sistema recursal, o próprio Poder Judiciário faz um controle interno da qualidade das suas próprias decisões. Ou seja, é o judiciário fazendo o seu próprio controle, é o poder controlando o próprio poder, para que as decisões possam ser mais adequadas, mais aprimoradas, melhor proferidas, com maior nível de exatidão com base na jurisprudência dominante e também com base no ordenamento jurídico. Daí, então, a importância desses fundamentos para se pensar num sistema recursal. Mas vejam vocês que nós já verificamos aqui os fundamentos jurídicos. Eu queria apenas colocar mais um apenas, só mais um fundamento para a gente esgotar. Eu ia falar só desses quatro, mas vou falar de mais um. Tem mais um fundamento que nós podemos pensar aqui, que é a ampliação do contraditório. Por que é importante ampliar o debate contraditório? Por que será? Porque com a ampliação do contraditório,
para uma fase a mais, que seria a própria fase recursal. O que nós conseguimos com isso? Uma decisão mais segura, mais aprimorada, uma decisão baseada num juízo de maior nível de certeza. Por quê? Porque o contraditório sempre expande o debate, você tem uma ampliação do contraditório. O juiz vai ter mais segurança para ver o fato a ser julgado, sobretudo o tribunal aqui no caso, porque você vai ingressar numa nova fase, que é a fase recursal, né? Então aí alguns fundamentos jurídicos para se pensar em recursos no processo penal, tá certo? Então vamos aí ao conceito, tá? O que seria o recurso? O que seria o recurso? Vamos a um conceito do que é recurso, tá? Recurso é um instrumento processual. Recurso é um instrumento processual. É um instrumento processual usado para permitir o aperfeiçoamento, a reforma ou a anulação de decisões judiciais em grau de instância diverso da que fora proferida, visando aperfeiçoar a qualidade da prestação jurisdicional do Estado. Tá certo? Então aqui a ideia é aprimorar a qualidade da prestação jurisdicional do Estado. Muito bem. Dito isso, então, já verificamos aí os fundamentos, já verificamos o conceito, vamos falar dos princípios e o principal, o primeiro, duplo grau de jurisdição. Vamos nele. Duplo grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição seria princípio constitucional? A primeira pergunta que se põe é essa. E parte da doutrina diz que o duplo grau de jurisdição é princípio constitucional implícito. Você não vai encontrar o duplo grau escrito na Constituição expressamente, mas seria um princípio constitucional implícito, porque decorreria da própria estruturação hierarquizada da justiça brasileira. Então, se você lê a Constituição, você verifica que a Constituição ela é hierarquizada com competência originária, competência recursal. O judiciário, melhor dizendo, é hierarquizado com competência originária, competência recursal. E essa estruturação escalonada hierarquicamente daria o tom, daria o significado implícito do duplo grau de jurisdição. Ele não estaria expresso, certo? Mas para a maioria da doutrina é um princípio implícito para uma posição minoritária, como o duplo grau não está expresso na Constituição Federal, não seria, portanto, princípio constitucional. Teria que estar expresso, como não está expresso, não seria princípio constitucional, mas o duplo grau, para entendimento majoritário, sem sombra de dúvida e vamos ficar com esse entendimento majoritário, tá certo? De modo que se uma lei fosse lá e suprimisse um recurso, ela estaria sendo inconstitucional nesse aspecto, né? Porque estaria suprimindo ou tendendo a abolir o duplo grau, né? Diminuindo a qualidade da prestação e do aperfeiçoamento da jurisdição, o que não é bom para uma justiça de qualidade que pretende sempre buscar o aprimoramento. Agora, falando um pouco mais de duplo grau, gente, vamos pensar uma coisa aqui. O duplo grau de jurisdição, ele tem um efeito importante. Qual que é o efeito dele? Ele expande o procedimento, gera uma expansão no procedimento e no contraditório. Por que é importante essa expansão no procedimento e no exercício do princípio do contraditório? Para que o tribunal possa formar o seu convencimento e possa reanalisar o caso. Então há uma expansão. Essa expansão do procedimento e do contraditório evita a ocorrência do trânsito em julgado, viu? Onde se exercita o duplo grau, expande-se o debate contraditório, expande-se o procedimento e com isso o que acontece na prática, acontece o seguinte,
não haverá trânsito em julgado, ou pelo menos nem a coisa julgada formal se estabilizará ainda por força da utilização do recurso, por força da utilização do duplo grau de jurisdição. A reanálise temática daquele assunto que foi decidido fica em aberta a possibilidade de reanálise, de aprimoramento, de melhor qualidade no debate. Então nós temos que concluir o seguinte: o duplo grau de jurisdição, ele torna o processo mais demorado, é verdade, ele fica menos célere, porque você acopla mais uma fase que é a fase recursal, tudo bem. Mas você tem um ganho no que diz respeito à segurança jurídica da decisão. Quando você torna o processo mais lento, a decisão é sempre mais segura, mais bem elaborada, baseada num juízo de maior certeza pelo nível do debate que se aprimorou. De modo que se uma decisão ela não tem o duplo grau, ela é mais rápida, muito bem. Só que ela perde no que diz respeito à segurança e à qualidade do julgamento, porque são valores processuais antagônicos. Não é verdade? Se você tem mais segurança, o processo tem que ser mais lento. Se você quer mais agilidade, a decisão é um pouco mais insegura. Isso é uma equação evidente e natural da própria estrutura recursal, tá certo? Então, o duplo grau ele permite essa expansão, né? O debate vai ganhando foros, vai ganhando importância, vai ganhando um significado maior. Agora, tem uma situação em que o duplo grau ele é relativizado, que é nas hipóteses de foro por prerrogativa de função, viu, gente? Mas aí a Constituição permite, né? Foro por prerrogativa. Quando se falar em foro por prerrogativa de função, nós temos que pensar o seguinte, que o duplo grau acaba sendo prejudicado, mas, por um lado, aquele indivíduo que tem o foro por prerrogativa, ele acaba tendo uma oportunidade de ser julgado por autoridades judiciárias de alta envergadura, de alta relevância, né? Então, o indivíduo que vai ser processado no Supremo Tribunal porque ele tem o cargo de senador, ou como, por exemplo, o próprio presidente da República, que está na iminência de ser processado aí perante o Supremo Tribunal Federal, se o Congresso autorizar. O que acontece nesse caso? Ele só vai ter direito a um grau de jurisdição, que é o próprio Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal vai decidir em única e última instância, exercendo aquilo que nós chamamos de competência originária em matéria criminal. Aqui no caso, parece que o nosso presidente da República, Michel Temer, está sendo acusado aí pela prática do crime de corrupção passiva, né? Então, o Supremo vai dar uma só decisão. O que pode ser usado, obviamente, é o recurso de embargos, de declaração, mas aí perante o mesmo tribunal. Você não vai ter um outro grau de jurisdição para apreciar o tema. É recurso, mas perante o mesmo grau de jurisdição, tá certo? Muito bem. Seguindo o nosso raciocínio, vamos então falar de um outro princípio, chamado princípio da taxatividade recursal. O que diz esse princípio da taxatividade? Olha só que interessante. O princípio da taxatividade estabelece que os recursos são instrumentos processuais que devem estar previamente catalogados por lei. Ou seja, o legislador tem que criar aquela modalidade de recurso, aquelas espécies recursais. A lei tem que previamente estabelecer aquele tipo de recurso, estabelecer o seu rito de processamento, estabelecer seu prazo para interposição. Então veja, quando falamos em taxatividade, estamos pensando que o recurso ele já vem moldado pela lei processual. Ele é previsto e ele é disciplinado pela lei processual. Não dá para se criar um recurso voluntariamente. Ele já está delimitado e taxado por lei. Então não dá para inventar um recurso novo, ele já está predisposto por lei. Não dá também para modificar a sua tramitação, em regra. O que nós temos agora no novo CPC apenas é aquilo que chamamos de negócios jurídicos processuais, que aí não significa que você vai mudar o rito, não é isso. Você pode abdicar da fase recursal por meio de cláusula contratual. Seria assim uma mitigação
do devido processo legal, mas não seria uma modalidade de violação ou relativização da taxatividade, porque o recurso continua tendo seu rito próprio, pré-estabelecido, e ele deve ser cumprido, queira ou não, aquele que se utiliza desse instrumento, porque aquele é o molde legal para se dar processamento àquele recurso, tá? Mas basicamente quando se fala de taxatividade é isso. Nós temos que também pensar no modelo que está tipificado por lei e que não pode sofrer nenhum tipo de ingerência, tá certo? Ou modificação na sua tramitação, melhor dizendo, tá? O próximo princípio chama-se princípio da unirrecorribilidade. Olha só que interessante esse princípio da unirrecorribilidade. O que ele diz? Ele diz que para cada decisão cabe um recurso específico. Para cada tipo de decisão nós vamos ter um recurso específico que se dispõe a impugnar aquele tipo de decisão. Cuidado com isso. Unirrecorribilidade significa um recurso para cada tipo de decisão. Então não podemos usar mais de um recurso para um tipo de decisão. Primeiro porque se você já se utilizar do recurso, já vai ocorrer o que nós chamamos aí de preclusão lógica. Né? Você já recorreu. Não tem mais como voltar atrás. É um recurso para cada tipo de decisão. Tá? Então, para a sentença que julga o mérito, nós vamos utilizar o recurso de apelação. Para outras decisões que estão lá catalogadas no artigo 581 do Código de Processo Penal, como a decisão, por exemplo, que fixa e arbitra valor de fiança, nós vamos nos utilizar de um outro tipo de recurso, que é o chamado recurso em sentido estrito. Então, veja, unirrecorribilidade é basicamente essa a ideia. Você vai utilizar um tipo de recurso para cada decisão. E quem vai dizer qual o tipo de recurso que eu vou usar para aquela decisão? A lei. A lei que vai estabelecer taxativamente, vai tipificar qual o tipo de recurso que eu vou me utilizar para aquele tipo de decisão, tá certo? Então, taxatividade e unirrecorribilidade são dois princípios que você tem que deixar muito claro aí, muito bem definido, tá certo? Muito bem. O próximo princípio que nós temos é o princípio da fungibilidade. Cuidado com esse princípio aqui, porque ele é muito pouco estudado, ele é muito pouco observado, embora caia muito em concurso público o princípio da fungibilidade. O que é fungibilidade? Se a gente pudesse pensar uma palavra mais simples, né? É substituível, né? O recurso ele pode ser substituído ou substituível, fungível, né? Muito bem. O que significa a fungibilidade? A possibilidade de substituir um recurso por outro recurso. Então, eu estou me utilizando aí do recurso em sentido estrito para impugnar uma sentença penal condenatória de mérito. Ora, mas a lei processual penal fala que cabe apelação. Como é que eu estou me utilizando do recurso em sentido estrito se lá cabe apelação? Será que é possível o juiz dizer, bom, não tem problema, eu vou receber o recurso em sentido estrito, vou remeter para o tribunal, porque eu vou trocar, vou substituir. Vou deixar substituída a apelação pelo recurso em sentido estrito. Será que o juiz pode admitir uma situação dessa, sempre, toda e qualquer hipótese? Então nós temos que tomar muito cuidado aqui. Olha aqui, presta atenção nisso. A fungibilidade só é possível de acontecer, gente, cuidado, hein? Quando houver dois requisitos para a substituição, né? O indivíduo que se utilizou do recurso equivocado agiu de boa fé, quer dizer, ele não queria prejudicar ninguém, tá? Ele agiu de boa fé, tá? E não houve erro crasso. O que quer dizer isso? Não houve erro crasso. Ora, havia dúvida, uma dúvida razoável, uma dúvida plausível a respeito da utilização daquele recurso. Havia uma divergência jurisprudencial, então não caracterizou erro crasso.
Erro crasso seria, por exemplo, quando você se utiliza de embargos de declaração para tentar anular uma sentença penal condenatória. É erro crasso mesmo. Agora, quando há dúvida, por exemplo, se uma decisão caberia recurso em sentido estrito ou caberia apelação, aí não há erro crasso, quando há uma dúvida razoável ou aceitável sobre o tipo de recurso que vai ser usado. Aí tudo bem, você pode substituir, é fungível, você agiu de boa fé. Um indicativo de que você agiu de boa fé é que você se utilizou do prazo do recurso correto. Ou seja, o recurso equivocado era para ser interposto em 15 dias, você se utilizou do recurso correto, do prazo do recurso correto, que era de 5 dias. Então você agiu de boa fé aqui. Você não queria burlar a lei processual para obter uma vantagem. Você usou o prazo do recurso correto. Quer dizer, já não há um indício de má fé, mas sim de boa fé, de intenção adequada da utilização daquele recurso. Agora, vejam que a fungibilidade ela é muito mais aceitável e muito mais flexível no processo penal do que no processo civil. Por quê? Porque no processo penal, os valores que estão sendo debatidos e discutidos são indisponíveis. E aí, nesse caso, especificamente, nós temos que pensar que temos que valorizar o debate contraditório e mitigar mais ainda a potencialidade de um erro judiciário. Então, há uma maior flexibilidade na adoção da fungibilidade no processo civil, a jurisprudência é muito mais flexível, do que no processo penal, por estar se tratando de uma situação em que se está lidando com valores indisponíveis, valores intangíveis, valores como liberdade humana, poder de punir do Estado, que é um valor importantíssimo de caráter soberano, tá certo? Tudo bem. Seguindo, então, dialeticidade. É o próximo princípio. Princípio da dialeticidade. Olha, pelo princípio da dialeticidade, todo recurso deve trazer consigo as suas razões recursais, ou as razões da irresignação diante de uma decisão. As razões que devem ser apresentadas e detalhadas por escrito, tópico a tópico, de modo a ter uma correlação crítica com os fundamentos da sentença. Quando eu falo em dialeticidade, tem que ficar muito claro o seguinte, que no recurso você não pode apenas reproduzir os argumentos da defesa ou da acusação que já foram usados na primeira instância. Você tem que inovar com um discurso crítico que representará aquelas razões recursais indispensáveis para que o recurso possa ser acolhido, provido e até mesmo decodificado lá no tribunal. E quando se fala em dialeticidade, é preciso pensar que as razões precisam ser confrontadas também. Então, na medida em que se abre oportunidade para interpor o recurso e apresentar as razões de apelação, o juiz tem que abrir a vista à parte contrária para que ela apresente as contrarrazões de apelação, que se dê, portanto, uma tramitação do debate das teses jurídicas recursais que vão ser levadas, submetidas ao Tribunal de Justiça para julgamento do recurso, tá certo? Então, lembrem sempre, pensou em dialeticidade, tem que pensar em confrontação, em possibilidade de debate, de se discorrer, de se propugnar a discussão. Aliás, é a dialeticidade que permite o que nós chamamos de devolutividade recursal. Porque, vejam, o âmbito de discussão temática vai estar justamente nas razões que estão apresentadas ali. Tem alguns temas que não são objetos de resignação e que estão na sentença que transitarão em julgado. Por exemplo, se a parte recorrente, o acusado, foi condenado, e ele só está recorrendo da forma como se individualizou a pena, da metodologia do sistema trifásico, da metodologia da individualização da pena, vai transitar em julgado o fato. O fato não está sendo objeto de discussão mais, porque o limite da devolutividade do debate recursal está adstrito apenas à individualização da pena. Então a dialeticidade é importante porque ela define os limites
da análise recursal, o âmbito decisório da análise recursal, tá certo? Muito bem. Seguindo, o próximo princípio é o princípio da voluntariedade, e aí eu já vou aproveitar e falar também da disponibilidade recursal. É o seguinte, recurso pressupõe sempre vontade de recorrer. A parte manifesta a sua vontade interpondo o recurso. A ideia de voluntariedade existe sobretudo por isso, porque o juiz não deve, em regra, rever a sua decisão ou submeter a sua decisão a uma revisão de ofício. Salvo naqueles casos em que a lei fala em recurso de ofício como condição para o trânsito em julgado, como, por exemplo, as sentenças que concedem habeas corpus ou que proferem absolvição sumária, serão passíveis de reanálise e reapreciação de ofício como condição para transitar em julgado. Alguns até dizem que não existe recurso de ofício, que existe uma condição para transitar em julgado aquela decisão, ela precisa ser revista em segundo grau de jurisdição, nos termos da lei processual penal. Mas recurso mesmo representa o quê? A manifestação de um ato de vontade daquele que recorre do recorrente. E aqui, no que diz respeito ao Ministério Público, particularmente, nós temos que pensar que o ato de recorrer, mais do que um ato de vontade, é um direito-dever. O MP tem o direito de se resignar, de discordar de uma sentença que porventura foi muito branda, mas, ao se resignar, ele não apenas está cumprindo um ato de vontade que manifesta a intenção da instituição Ministério Público. Ele está cumprindo também um dever, porque se aquela sentença está divorciada dos parâmetros do ordenamento jurídico, da legalidade, cabe sim ao Ministério Público o dever, inclusive, de ingressar com o recurso. Então, para nós aqui, quando pensar em Ministério Público, temos que pensar que o recurso é um direito-dever, tá? Agora, o particular, na hipótese de ação penal privada, queixa-crime, ele recorre se de fato quiser mesmo. Aí é ato de vontade, pura e simplesmente. Né? O ato de recorrer é um ato de vontade, é voluntariedade plena, como ocorre no processo civil, tá certo? Só um detalhe ainda importante que nós temos que pôr aqui. O Ministério Público, quando ele recorre, ele não pode desistir do recurso. Ele tem que permanecer litigando na fase recursal. Não pode desistir. Da mesma maneira que ele não pode desistir da ação penal, o Ministério Público, na medida em que recorre, não pode desistir do recurso. E aí nós estamos falando do princípio da indisponibilidade recursal, que é próprio do Ministério Público nos crimes de ação penal pública, indisponibilidade recursal. Diferentemente do particular, que na queixa-crime, no curso da ação penal privada, recorre se quiser e permanece litigando na fase recursal se quiser também. Não é obrigado a permanecer litigando, pode sim dispor da fase recursal, pode sim desistir do recurso, porque o recurso vai representar um ato de vontade, sem sombra de dúvida, para o particular. Para o Ministério Público não se aplica essa lógica, porque o Ministério Público cumpre o seu desiderato institucional, as suas funções institucionais, atrelado à lei, e na medida em que se interpõe um recurso, há que se manter a condução até o final. O que pode o Ministério Público é modificar o entendimento das razões recursais. Isso é possível. Se verificar pelas contrarrazões ou por algum elemento novo que é trazido, o Ministério Público pode, sim, inclusive em segunda instância, dar um parecer favorável à parte recorrida. Não tem problema quanto a isso. Mas não pode desistir do recurso, isso não. O Ministério Público fica atrelado até o final para concluir toda a persecução penal também aí na fase recursal, tá certo? Muito bem, agradecemos mais essa aula de processo penal, tema princípios recursais no processo penal, e vamos prosseguir nas próximas aulas. Eu agradeço a sua participação, a sua atenção, boa sorte e até a próxima.